Vamos lá então, pessoal. Vamos continuar aqui nosso conteúdo de membros superiores. Já tínhamos feito uma primeira parte, então, né, a respeito de membros superiores ali de mão, conteúdo da mão até escápula. E aí, então, hoje a gente continua com a parte de membros superiores e, por consequência, símbolo do membro superior, certo? Antes de continuar esse vídeo aqui, o pessoal, né, os alunos ficaram me zoando e tal, porque como eu tô gravando o vídeo, o pessoal fica, né, me zoando que eu sou agora blogueirinho. Então, já que eu sou blogueirinho, então, né, curte aí o nosso vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, né, clica no sininho para receber nossas notificações. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso conteúdo, né? Já fiz o meu momento blogueirinho, então agora a gente parte para a nossa aula, beleza? Bom, nós já estamos falando sobre membros superiores, então vamos dar continuidade, vamos para a parte 2 do nosso conteúdo. E aí, então, nós paramos na parte de escápula e, por consequência, então, nós vamos trabalhar com clavícula, tá? Bom, na clavícula ela é bem tranquila, tá? Nós vamos dividir em 3 partes ela aqui. Então, para ficar bem mais fácil de trabalhar, então vamos dividir em 3 partes. O que eu já tinha comentado sobre divisão de ossos. A divisão de um osso longo, tá? A divisão de um osso longo, ela vai ser sempre dividida em 3 partes. Então, qualquer osso longo vai ser dividido em 3 partes. O fêmur, tíbia, fíbula, os ossos da mão ali, né, as falanges vão ser divididos em 3 partes, que são 2 epífises e uma diáfise. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é, normalmente nós trabalhamos com as 2 epífises. Deixa eu mudar aqui. Epífise e epífise, aqui por consequência, né, é a diáfise, tá? Sempre nós trabalhamos com 2 epífises e uma diáfise. Normalmente, né, nas estruturas que nós estamos acostumados a dividir, nós vamos trabalhar com epífise proximal e epífise distal. Tá? Isso é o comum, isso é o mais normal. A questão é que a gente percebe que a estrutura ela está deitada, ela está na horizontal, ela está na transversal. Isso faz com que mude essa orientação. Então, agora, ao invés de ser uma epífise proximal e distal, vai ser epífise medial e lateral. Então, a número 1 é a epífise lateral, por consequência, a número 2, epífise medial. Como é que eu sei, observando apenas aqui a estrutura, somente, né, a estrutura anatômica, sem nenhuma outra informação? Tá? Simplesmente, estou lendo se tudo certo, tá? Simplesmente eu vejo pelo posicionamento dela. Eu consigo perceber que ela é curva. Eu consigo perceber que ela é curva, tá? E consigo perceber também que essa área é uma área mais alta, mais elevada, comparando com essa aqui. E é essa diferença na questão do posicionamento anatômico da clavícula, eu consigo saber exatamente quem é quem. Né? Então, pela anatomia, nós vamos ver que nós temos uma área mais elevada e uma área mais baixa. Quer ver? Deixa eu colocar aqui uma outra imagem para a gente olhar. Ó, então aqui nós temos uma imagem radiográfica do tórax. A gente percebe aqui na clavícula que eu tenho uma área mais alta, bem aqui em cima. Vamos lá de novo aqui, ó. Uma área mais alta aqui em cima, e aí ela vai descendo até uma área mais inferior. Então, uma área mais elevada, por consequência, depois aqui uma área mais inferior. Porque ele tem que conectar 2 informações, ele vai conectar, né, a clavícula vai conectar a escápula com o externo, aqui na região anterior do tórax, só que eles estão em posições diferentes, eles estão em alturas diferentes. Isso faz com que haja essa necessidade da clavícula ter essa curvatura para comunicar 2 informações em alturas diferentes. Tá? Então, a gente percebe aqui, ó,
essa região é mais elevada, está conectando ou está articulada com a escápula. Essa área mais inferior, ela está conectando, está se articulando com o externo. Então, aqui é região lateral, aqui é região medial. Então, a gente vai lá de novo para a nossa imagem, e então está aqui, ó, uma área mais elevada se comunicando com a escápula, uma área mais inferior se comunicando com o externo. Então, o externo ele é medial, por isso aqui na número 2, a epífise medial. E aí, então, a número 1 se comunicando com a escápula, que está na região lateral, então, por consequência, a número 1 é epífise lateral. Outra nomenclatura que pode aparecer para nós aqui é a seguinte, é trabalhar com extremidade. Tanto extremidade, tá? Só que o que acontece? Como é o mesmo nome, extremidade, eu vou ter que colocar alguma outra referência, né? No caso aqui, ela não vai ser lateral e medial, conforme a gente está acostumado a trabalhar, tá? Aqui, a número 1 vai ser a extremidade acromial, que se comunica, né? A área que se comunica com o acrômio, e a external, que se comunica com o externo. Tá? Então, são duas estruturas, então duas regiões. Aqui são duas nomenclaturas diferentes, certo? Dessa maneira, então, a gente consegue... Estava faltando. Dessa maneira, a gente consegue, então, né, ver duas possibilidades de nomenclatura, tanto as epífises, né, o mais comum, né, o que a gente está acostumado, ou a extremidade, no caso a extremidade acromial, porque é a área da clavícula que se comunica com o acrômio lá da escápula, e a extremidade external, que se comunica então com o externo, ou mais precisamente ali no manúbrio do externo, certo? Então são essas duas nomenclaturas, duas possibilidades. Aqui na diáfise também eu poderia incluir mais uma informação, tá? Para ter essa mesma referência aqui, aí eu poderia colocar simplesmente como corpo, né? Então, as duas extremidades, extremidade acromial e external, e o corpo, as duas epífises, medial e lateral, e a diáfise, tá? Então, são essas três divisões, então, que nós temos, né? Divisão simples de um osso longo, duas epífises e uma diáfise, ou essa outra nomenclatura, extremidade, então é uma outra possibilidade de poder trabalhar, beleza? Bom, a partir daqui então nós temos, deixa eu copiar aqui, a partir daqui então nós temos a imagem radiográfica, tá? Na imagem radiográfica então, o que eu fiz? O que normalmente eu faço, né? Eu pego a nomenclatura, a informação, né? O ponto anatômico lá da imagem anatômica e transfiro para a imagem radiográfica. Então, os mesmos pontos que nós trabalhamos anteriormente na imagem anatômica vão ser abordados novamente na imagem radiográfica, certo? Bom, então temos aqui na número 1 a extremidade lateral, a número 2 a extremidade, desculpa, a número 1, vamos lá, a número 1 a epífise lateral, a número 2 epífise medial e a número 3 a diáfise. Tá? E aqui, claro, nós vamos incluir mais outras duas informações que são, por consequência, as articulações. Dora, mas eu percebi aqui nessa tua imagem, eu não tenho aquela curvatura que estava sendo demonstrada anteriormente, né? Uma área mais elevada, uma área mais baixa, ela está praticamente reta, ela está quase reta. Tá? Essa aqui é uma outra variação da clavícula, né? A gente sabe que na técnica de clavícula nós temos duas imagens, né? O AP raio reto e o AP angulado, né? Então, essa diferença, né? Então, aqui eu estou trazendo para vocês o AP angulado, né? Então, o AP com angulação de raio, certo? Isso faz com que a clavícula ela fique reta, tá? O que muda para nós? Basicamente, nada, tá? Porque aqui a gente consegue perceber, ó, essa área mais perto do tórax é a região então, onde faz comunicação com o externo, essa área mais distante do tórax
é a área, então, o tórax aqui, né? Essa área mais distante do tórax é a área que vai se comunicar com a escápula, tá? Então, aí, se eu não consigo ver pela posição, pelo posicionamento da clavícula em si, né, pelo formato dela, eu vejo pela comunicação ou estruturas adjacentes, né, região de costela, região de tórax, para saber o que é medial e o que é lateral. E aí, então, rapidamente a gente consegue definir isso. Tá? O que falta para nós só aqui, para a gente poder completar esse material, é exatamente as articulações. Então, nós temos o 4, 5, são as nossas articulações. O 4, então, aqui, ele comunica, a epífise lateral com o acrômio, ou com a escápula, né? No caso, mais precisamente o acrômio. Então, aqui, nós temos uma articulação acrômio clavicular, né? A articulação do acrômio com a clavícula. E na 5, nós temos a epífise medial, ou extremidade external, se comunicando com o manubrio ali, né, com o externo. Então, na 5, nós temos a articulação externo, de novo, articulação externo clavicular. Mas falta alguma coisa aqui. Acromioclavicular. Está certo. Tá? Então, nós temos agora sim completo. Tomando café aqui, senão não dá, né? Completo, então, na parte de clavícula. Então, as 3 estruturas da clavícula, as 2 epífises e a diáfise, e, por consequência, as 2 articulações, a articulação acromioclavicular e a articulação externo-clavicular. Beleza? Então, aqui a gente está fechando a nossa parte de clavícula. Tá? Bom, a próxima parte, então, que nós vamos trabalhar é externo. Tá? O externo, então, primeiro. O externo é dividido em 3 partes. Tá? Nós temos, então, aqui o externo, nós temos, então, o manúbrio, corpo e processo chifoide. Tá? Então, são essas três divisões primeiro que a gente tem. Né? Então, o manúbrio, região de manúbrio, corpo e processo chifoide. Tá? Então, começa com essa divisão. Além disso, então aqui nós temos, né? Então, para poder... Só vou arrumar aqui para facilitar a nossa vida. A gente colocar no nosso cantinho aqui. Então, vamos lá. Então, aqui. Então, dividindo em 3 partes, né? Então, nós temos a número 1 com a área do manúbrio. Número 1, então, a área do manúbrio. Tá? Então, toda essa área aqui do meu externo, toda essa área aqui, região de manúbrio, até aqui o número 6, tá? O número 6 não é mais, então toda essa área. Além disso, então, nós temos no meio o corpo, que é representado pelo número 2. E a pontinha do externo, que é o nosso processo chifoide, tá? Então, essa é a nossa divisão de externo. A gente tem mais algumas informações ali, né? Essa é a nossa divisão de externo, então, a respeito da divisão, tá? Então, manúbrio, corpo e processo chifoide. Além disso, então, nós temos aqui
4, 5 e 6. Então, na número 4, então, a número 4, ela está indicando essa área aqui. Estão vendo que consegue perceber? Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, consegue perceber, então, aqui que tem duas linhazinhas pretas, tá? Aqui também, por exemplo, logo abaixo aqui, ó, nós temos, deixa eu pegar uma caneta, ó, nós temos aqui duas pontinhas pretas, uma estrutura preta, outra estrutura pretinha aqui do lado, comunicando o azul com o osso, tá? A cartilagem com o osso. Aqui também, ó, eu tenho a cartilagem, uma linhazinha preta e o osso, tá? É essa linhazinha preta aqui que eu estou querendo indicar, certo? Essa linhazinha preta é a incisura costal, tá? O que é essa incisura costal? A incisura costal é literalmente a área do externo que permite, que permite a comunicação ou a articulação. Aqui é mais comunicação, né? Porque não tem muita articulação. É a cartilagem se comunicando com o externo. Então não tem uma articulação a essa que a gente está acostumado, tá? Então é a comunicação, é uma estrutura, então, a incisura costal é a comunicação uma estrutura do externo que permite a comunicação da cartilagem costal. Então, é a área do externo que vai fazer com que a cartilagem costal ela se comunique ao próprio externo. Então, certo? Então, essa é a região da incisura costal. Tá? A número 4 e número 5 são incisuras costais. A número 4 e a número 5, tá? Então, a número 4 aqui, a número 5 aqui embaixo, tá? Por que eu coloquei as duas? Já que é o mesmo nome, por que eu coloquei as duas? Porque a número 4 aqui eu consigo entender, eu consigo identificar na imagem radiográfica. E ele é um ponto importante porque ela está bem na linha onde eu faço a divisão do manúbrio com o corpo. Então, eu consigo, na imagem radiográfica, fazer essa divisão, perceber exatamente aonde é a área do manúbrio e, por consequência, aonde é a área do corpo. Então, né, ele é um ponto meio que estratégico para poder fazer essa divisão. Tá? Então, a número 4 aqui nós vamos colocar a incisura costal da segunda costela. Tá? Fica mais fácil. Certo? Então, a número 4 é a incisura costal da segunda costela. Por quê? É só a gente contar, né? Ó, aqui está a primeira costela. Isso aqui é a clavícula, tá? Aqui embaixo, ó, o azulzinho. Primeira costela, segunda costela, terceira, quarta, quinta, a sexta e a sétima, que são as consideradas as verdadeiras, né? A oitava aqui já é considerada falsa. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, certo? Então, é só para identificar aqui, só para a gente saber que é a segunda costela aqui, ou a cartilagem da segunda costela, que está se comunicando, né? A segunda costela de maneira geral, né? Que está se comunicando com o externo. No caso, a 5, aqui é a segunda, terceira, quarta, quinta costela, tá? Então, é só isso que a gente está fazendo aqui, né? Número 4 e número 5, só indicando que é uma incisura costal e, por consequência, a gente está conseguindo colocar a numeração nela aqui, ó. Conseguindo colocar qual é a sequência, qual é a costela que está se comunicando com o externo, beleza? Bom, e para finalizar aqui a número 6, nós temos então, a número 6 está indicando o ponto. O número 6 indica o ponto entre o manúbrio e o corpo, que é o ângulo. Ângulo ou ângulo manúbrio external. Então, são essas
duas possibilidades aqui de resposta. Um pouquinho mais para cima aqui, vou colocar um pouco mais para baixo. Tá? Então, aqui na número 6 pode ser ângulo, simplesmente ângulo só, tá? Então, ou ângulo manúbrio external. Daí seria o nome completo, tá? Por que ângulo? Quando a gente visualiza o externo numa visão lateral, a gente consegue perceber que o externo ele não é reto, tá? Ele não é retinho, como a gente aparenta aqui. Ele é inclinado, ele tem uma área aqui, né? Vai pelo cursor aqui, ele tem uma área em cima, é o manúbrio, ele é meio inclinado, depois ele cai reto aqui, que é a área do corpo, tá? Então, nesse momento, como a gente percebe que o manúbrio ele tem uma inclinação e o corpo ele é quase que reto, ali nós temos uma inclinação de uns 5 graus, mais ou menos, tá? Essa comunicação, ela gera, por consequência, uma angulação aqui, né? Ele fica inclinado, fica angulado a região do manúbrio com o corpo, por isso o nome ângulo ou ângulo manúbrio external, que é a comunicação, né, do manúbrio com o corpo do externo, certo? Então, essa é a parte anatômica do externo, certo? O que a gente tem que aqui, né, eu estou falando material e por consequência estou lembrando das informações que nós temos que trabalhar, tá? O manúbrio aqui, ó, ele vai se comunicar com algumas informações, tá? Quais são elas? Então isso é um ponto importante, para a gente saber. O manúbrio vai se comunicar, vai se articular com algumas informações. Quais são elas? Primeiro, o manúbrio vai se comunicar com a clavícula, tá? Depois disso, o manúbrio se comunica com a primeira costela. O manúbrio vai se comunicar com metade da segunda costela. Esse é um ponto importante, porque consegue perceber que nós temos duas marquinhas pretas ali, né? Essas duas marquinhas pretas, então, aqui indica uma marquinha preta é uma incisura costal que está se comunicando, é uma incisura costal do manúbrio na segunda costela, e a outra marquinha preta em cima do meu cursor ali, a outra marquinha é uma incisura costal do corpo se comunicando com também a segunda costela. Então, essa segunda costela, como ela está comunicada no meio entre o manúbrio e o corpo, essa segunda costela ela é dividida, ou essa segunda costela entenda como cartilagem, tá? Essa segunda costela, então, ela está sendo dividida. Parte dessa cartilagem está se comunicando com o manúbrio e a outra parte se comunicando com o corpo. Por isso que o manúbrio ele se comunica com metade da segunda costela ou metade da segunda cartilagem costal, porque, né, ele está fazendo essa divisão. E além disso, ele se comunica com o corpo, tá? Então, só retomando, repetindo de maneira sistemática aqui para a gente entender. O manúbrio vai se comunicar com clavícula, vai se comunicar com primeira costela, com metade da segunda costela e com o corpo, tá? Já o corpo se comunica com as cartilagens costais e, por consequência, com o manúbrio, certo? Então, esse é um ponto aqui que a gente tem que lembrar para poder trabalhar. E, só finalizando aqui, a estrutura do manúbrio aqui, a estrutura do externo que se comunica com a clavícula é a incisura clavicular. Tá? Então, a incisura clavicular é a área do manúbrio que vai permitir que a clavícula se comunique a ele. Beleza? Bom, terminamos aqui a parte anatômica do externo. E aí a gente vai, então, por consequência, para a imagem radiográfica. Tá? Deixa eu pegar aqui meu gabarito para facilitar aqui a nossa vida. Então tá. Bom, é praticamente as mesmas informações, né? Como eu falei, a gente
já é montado dessa maneira o material, o conteúdo, para que eu possa trabalhar a imagem radiográfica e trabalhar a imagem anatômica e por consequência, quando eu for observar a imagem radiográfica, a numeração seja a mesma, né? Então, número 1 é igual ao número 1 na radiográfica, número 2 é igual na radiográfica número 2, e assim vai para ficar mais fácil de ligar um ponto a outro, tá? Então, aqui a gente só vai retomar conteúdo. Então, primeiro, a área, então, do externo, tá? Então, aqui em cima, ó, número 1, manúbrio. Então, número 1, manúbrio. Toda essa área aqui, ó, é a área do manúbrio. Então, toda essa área aqui é a área do manúbrio. Depois eu tenho algumas, aqui, as incisuras costais. Aqui na ponta, o processo tifoide, incisuras costais. E aí, então, por consequência, o manúbrio de novo. Tá? Então, nós temos o manúbrio nessa área aqui de cima, tá? O corpo aqui no meio e o processo tifoide lá embaixo. Tá? Então, assim fica mais fácil. Manúbrio, então, aqui em cima, o corpo e o processo tifoide, número 1, número 2 e número 3. Tá? Aqui então tem o número 1, todas essas tramas aqui, ó, essas estruturas são as costelas, tá? E a coluna bem do lado aqui, né? A gente sabe que na técnica de externo a gente faz uma oblíqua anterior direita, né? Com uma obliquidade do paciente ali de aproximadamente 15 graus, o suficiente para separar o externo das costelas, das vértebras, né? Isso conseguir ter uma imagem o mais frontal possível do externo. Tá? Se fizer um AP ou um PA, a gente sabe que o externo não vai aparecer por conta das costelas. E aí na oblíqua anterior direita, que somente a oblíqua anterior direita, né? Porque o coração ajuda na visualização do externo, a gente separa então a área do externo aqui, então manúbrio, corpo e processo tifoide, essas voltinhas aqui, ó, essas voltinhas que tem do lado são as voltinhas então que são as incisuras e as vértebras aqui ao lado, né, não sobrepondo o externo, beleza? Bom, então número 1, manúbrio, corpo e processo tifoide. Por consequência, aqui número 4, incisura costal da segunda costela. Lembra que a incisura costal da segunda costela é o ponto de comunicação, é o ponto é a área então que vai me indicar a comunicação do manúbrio com o corpo. Então tá aqui, ó, essa aqui é a incisura costal da segunda costela. Então aqui é o manúbrio, então eu sei que até aqui embaixo é o manúbrio, então toda essa área é o manúbrio. Por consequência, daqui para baixo é a região então do corpo do externo, tá? Então vem manúbrio até aqui, que tem a incisura costal, daqui para baixo é corpo, tá? Então aqui incisura costal da segunda costela, aqui então incisura costal, né? Uma incisura costal qualquer, não vai ser da quinta costela, mas deixa eu ver aqui só para confirmar. Possivelmente é, então 1, 2, 3, 2, 3, 4, quinta costela, exatamente. Tá? Cada voltinha aqui, eu tenho várias voltinhas, deixa eu mostrar aqui de novo. Eu tenho várias voltinhas, ó. Aqui eu tenho uma voltinha, depois outra, outra. Cada voltinha aqui, né, é uma região. Então, a primeira voltinha é um espaço, a segunda volta aqui é uma incisura, a outra volta é só um espaço, depois mais uma voltinha é a incisura e assim vai, tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter uma... Aqui eu tenho incisura costal da segunda costela, aqui é uma falha e aqui é outra incisura costal. Depois aqui é outra falha, outra incisura, uma falha, incisura, que é quase bem na área aqui, né? Tem uma pequena variação anatômica, mas é bem na área. E assim vai, tá? Então, só para a gente poder entender como é que fica aqui
a demonstração, beleza? Então, incisura costal da segunda costela, por consequência, aqui incisura costal da quinta, né? Ou simplesmente incisura costal, para a gente não se perder. Eu não quero que vocês fiquem olhando marquinha por marquinha aqui do externo para ver se realmente é a quinta costela, a quinta incisura costal ou qualquer outra incisura costal, ou seja, isso para mim pouco importa. O que importa mesmo é essa incisura aqui. Essa aqui é que vai perceber a comunicação do manúbrio com o corpo, né? Então, essa aqui, para nós, é a mais importante, tá? E a número 6 está na mesma linha, né? A gente tinha visto aqui antes, ó, a incisura costal da segunda costela, ou a segunda costela está na mesma linha do ângulo, certo? Então, aqui é a mesma coisa, eu tenho a incisura costal da segunda costela, por consequência, na mesma linha, o ângulo manúbrio external, certo? Aqui a gente fecha a parte anatômica, desculpa, a parte radiográfica, então, do conteúdo de externo, tá? Então, a gente fecha nesse momento essa parte, beleza? Qualquer dúvida, né, a gente tem um grupo para poder discutir a respeito, né? Então, nós teremos uma data para poder discutir isso, tá? Não vamos usar o grupo fora da data certinha, né? Hoje é terça-feira, então hoje nós vamos trabalhar de noite nós vamos trabalhar com outro conteúdo, mas depois a gente fala no grupo a respeito disso, beleza? Então aqui está a parte radiográfica do externo. Bom, então aqui nós temos a costela, tá? A costela, então, ela vai ser dividida em 3 partes, certo? Primeiro que a gente consegue perceber que a costela está dividida de maneira diferente, né? Estão acostumados a trabalhar número 1, número 2, número 3 e assim por diante. E aí, então, aqui eu mudei, né? Aqui eu estou usando letra. Por quê? Porque eu não consigo pegar a parte anatômica da costela, né? Essas estruturas da imagem anatômica da costela e transferir e visualizar numa imagem radiográfica, tá? Eu não consigo fazer isso porque é uma estrutura muito pequena. E essas estruturas, como são muito pequenas, elas são mais difíceis de ser visualizadas na imagem, até porque, né, tem muita sobreposição. E essa sobreposição faz com que eu perca a possibilidade de visualização ou perca a qualidade de visualização. Uma que outra informação a gente consegue perceber, né, pela inclinação, pela angulação, pelo ponto, a gente consegue perceber, mas todas a gente não consegue, tá? Então, por isso que eu mudei aqui a numeração, né, para ficar mais fácil de poder, então, separar o que é a anatomia e depois o que é a imagem radiográfica, certo? Bom, então, primeiro, nós vamos dividir a costela em 3 partes, tá? Nós temos essa primeira parte aqui, que é a letra A, que é a cabeça, tá? Depois nós temos a região da C, que é o tubérculo. E nós temos a região da E, que é o ângulo. Certo? Então, essas são as 3 divisões da costela: cabeça, tubérculo e ângulo, certo? A partir daí, nós temos outras 2 informações. Então, por exemplo, aqui a B, aí é uma informação que ela faz parte da cabeça, tá? Que é a face articular. Face articular. Essa face articular é o ponto exato. Essa face articular é o ponto exato da costela que vai se comunicar com a vértebra, tá? Mas ela vai se comunicar na vértebra em um ponto específico. A letra B é a face articular que vai se comunicar
com o corpo da vértebra, certo? Então, é a face articular, é a estrutura da costela que vai se comunicar com o corpo da vértebra. Depois eu mostro ali uma outra imagem para a gente poder entender, né, a comunicação da costela com o corpo, beleza? Então, essa é a região da B. Então, a é o corpo e essas duas informações aqui, essa pontinha, né, bem no cursor à esquerda ali, essa pontinha e essa outra pontinha, bem essa área, essa região, essa superfície, é então a face articular, né, com o corpo, né, ou para o corpo da vértebra, tá? Melhor assim, face articular para o corpo, certo? E a D, então nós temos a C, que é o tubérculo, e a D, então essa voltinha, né, essa superfície, essa região aqui, também é a face articular, tá? Só que é uma face articular para o processo transverso, tá? Então, face articular para o processo transverso. Então, são duas, esse corpo e esse processo transverso são estruturas da vértebra, tá? Que fazem com que, então, as estruturas da vértebra, então, que se comunicam ou permitem a comunicação da costela. Então, o corpo, né, uma área do corpo vai se comunicar com a costela e uma área do processo transverso vai se comunicar com a costela, tá? Nós vamos ver esse conteúdo mais adiante, quando a gente for falar sobre coluna, nós vamos ver essa outra parte do conteúdo, tá? Então, para poder finalmente relacionar uma coisa com a outra, tá? Então, de anatomia, então, nós temos aqui, ó, dividida, né? Costela dividida em três partes: cabeça, tubérculo e ângulo. Na cabeça nós temos então a face articular, essa ponta aqui é a face articular para o corpo da vértebra. E aqui na D nós temos então o tubérculo, então a área da C aqui, toda essa área aqui é o tubérculo. E aí então apenas essa pontinha, letra D, é a face articular para o processo transverso, tá? Vou colocar aqui, ó, essa imagem, ela vai ilustrar bem como funciona essa comunicação da costela com a vértebra. Então aqui nós temos a costela, tá? Essa área aqui, somente essa área aqui é a área da costela. Então eu tenho aqui o corpo da vértebra, toda a vértebra, toda essa área aqui é a vértebra. Nós vamos falar, quando chegar em coluna, nós vamos falar sobre cada ponto dessa vértebra. Então aqui nós temos, ó, essa comunicação aqui e nós temos essa comunicação aqui. Então são as duas comunicações que vão permitir com que a costela se comunique com a vértebra. Então aqui nós temos a cabeça da costela que se comunica ao corpo da vértebra, tá? Então a cabeça da costela que se comunica ao corpo da vértebra. E nós temos aqui o tubérculo que se comunica com o processo transverso. Essa área aqui, ó, da coluna é a região do processo transverso, tá? Então, cabeça se comunicando com o corpo da vértebra, tudo isso aqui é corpo, e o tubérculo se comunicando com o processo transverso, certo? Então, só para mostrar ali como é que fica a comunicação entre eles, para poder facilitar a identificação, a demonstração. E aí que então nós temos a imagem radiográfica, né? Uma imagem radiográfica das costelas, né? Dos arcos costais, para a gente poder fazer a identificação então de algumas informações, tá? Então, de novo, eu não consigo fazer a identificação de uma determinada estrutura, tá? Eu não consigo, deixa eu ver aqui
o tubérculo. Eu tenho uma noção do posicionamento dele, mas não o posicionamento em si. Tá? Ah, deixa eu ver ali a face articular pro corpo. Eu tenho uma noção, tá? Mas eu não tenho uma boa visualização porque são estruturas pequenas. Tá? E pelo fato de serem estruturas pequenas, fazem com que fique mais difícil a visualização dessas informações. Tá? Mas aqui a gente vai só entender como é que funciona. Como é que funciona, então, essa divisão. Então, aqui. O que nós vamos começar? Nós vamos começar ali na 1, que é o seguinte. Ó. Deixa eu aumentar aqui a imagem para a gente poder entender melhor. Ó. Essa aqui é a linhazinha vermelha da número 1. Tá? Então, olha aqui. Consegue perceber aqui? Ó. Essa curva aqui, ó, essa curva, aqui é a demonstração da primeira costela. É praticamente a única costela que a gente consegue ver por inteira. Tá? A costela número 2, né? Então a segunda costela e em diante, elas são mais difíceis de ver por inteira. Tá? O fato do posicionamento da costela, né? Da primeira costela, o posicionamento dela, o tamanho dela, ela é mais curva, né? Essa curvatura aqui, ela é menor, ela é mais curvada em relação às outras. Isso faz com que ela apareça de uma maneira melhor. Tá? Então a gente consegue ver desde a parte posterior lá, né, a área, não exatamente o ponto específico, mas a gente consegue ver a área da costela que se comunica com a vértebra e a área da costela aqui que se comunica com o externo. Né? Então a gente consegue ter uma noção completa da primeira costela pela posição que ela está lá na parte superior do tórax e pelo formato dela, ela é mais curva, a gente consegue ter essa noção melhor, tá? Então aqui, ó. Então aqui, na número 1, nós vamos só definir como região posterior da primeira costela, tá? Por que região posterior? Porque é a área da costela que está lá se comunicando com está se comunicando lá nas vértebras, né? Então lá na parte posterior. Como eu não consigo ver exatamente estrutura por estrutura, eu configuro então como uma região, a região medial, a região lateral, porque eu não tenho elementos suficientes para poder relacionar, né, especificamente uma determinada estrutura. Tá? Então, por isso, essa referência então de região. Tá? Então, a número 1 aqui é a região... Deixa eu aumentar de novo. Aqui, a número 1, então, é a região posterior. Por consequência, a número 2 é a região anterior. Tá? Então, número 2, região da primeira costela, certo? Então, assim a gente consegue trabalhar melhor, né? Separar exatamente a parte anterior, a parte posterior, para ficar um pouquinho mais fácil de poder abordar, beleza? A número 3 e a número 4 é a contagem de costelas. É um ponto muito importante aqui na nossa imagem, é fazer a contagem de costelas, tá? Então, quando eu faço uma imagem de tórax, raio-x de tórax, normal, né? Ou quando eu faço, então, aqui um raio-x de arcos costais, eu tenho, então, por consequência, a contagem de costelas para ter certeza exatamente se todas as costelas que eu estou querendo ver, elas estão aparecendo. Né? Então, primeiro, nós temos, né, aquela nossa divisão básica de costelas. Nós temos 7 costelas verdadeiras, tá? Mais 3 costelas falsas e mais 2 flutuantes. Né? Então, da primeira até a 7ª são verdadeiras, a 8ª, a 9ª e a 10ª são falsas, a 11ª e a 12ª elas são flutuantes. Certo? Então, eu tenho que saber exatamente aonde eu estou indo e quais são as informações que eu estou observando, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho. Essa aqui é o nosso número 3, ó, a linhazinha do número 3, tá? Que é o que importa para nós agora. Então, olha só. Aqui,
nós temos essa aqui é a nossa primeira costela. Então vamos contar uma a uma para a gente poder identificar claramente cada uma delas e poder saber exatamente qual é a número 3 e qual é a número 4. Tá? Então aqui, ó, aqui é a primeira costela, certo? Logo abaixo da primeira costela, essa área aqui, ó, é a área então da segunda costela. Tem que tomar muito cuidado porque a região então da primeira, onde vai sair a comunicação, melhor assim, a comunicação da primeira costela com a T1, ela é muito perto da comunicação da segunda costela com a T2. Né? Então, a T1 se comunica com a primeira costela, a T2 com a segunda, a T3 com a terceira, e assim vai, a T12 com a 12ª costela, né? A flutuante. Tá? Então, a comunicação da primeira costela com a T1 é muito perto da comunicação da segunda costela com a T2. Então, como ele é muito perto, se eu não perceber, eu pulo uma costela e aí eu perco a minha contagem. Né? Então, vai ficar falha essa minha contagem. Então, aqui, essa área é a comunicação da primeira costela com a T1. Logo abaixo, essa área aqui ó, é a comunicação da T2 com a segunda costela. Então, nós temos aqui ó, a primeira costela, logo abaixo, ao início da segunda costela, a terceira costela, quarta costela, a quinta e a sexta costela. Então, aqui nós temos a sexta costela. Tá? Então, aqui nós temos a sexta costela. Se aqui nós temos a sexta costela, nós temos aqui, então, por consequência, né, para seguindo, a sétima, oitava, nona e 10ª costela. Tá? Então, 10ª costela aqui, certo? Então, o ponto importante aqui é o início da contagem da primeira e da segunda, identificar a primeira e a segunda, para a gente ter certeza que a gente está contando certo, para a gente não se perder, tá? Então, aqui, ó, aumentar bem, ó. Aqui eu tenho a primeira costela, logo abaixo, essa área aqui, ó, já é a comunicação da T2 com a segunda costela, tá? Então, aqui é a 1, logo abaixo aqui é a 2, e aí vem a 3, a 4 e assim por diante. Aí, quando chega aqui é mais fácil, né? O problema é aqui, ó, é saber identificar a primeira e a segunda aqui para não se perder, tá? Certo? Então tá. Então aqui nós temos a sexta costela, sétima, oitava, nona e 10ª costela. Ou seja, nós estamos vendo as verdadeiras. Então, 4, 5, 6 e 7, onde está o meu cursor aqui, é a 7ª costela, ou seja, as verdadeiras. Oitava, nona e 10ª, ou seja, as falsas. Aqui eu tenho um pouquinho da flutuante, mas não vejo muita coisa. Tá? Lembrando que a técnica de arcos costais, de costelas, são sempre duas imagens APs e duas imagens oblíquas, né? Uma imagem AP supradiafragmática, para ver a parte de cima do diafragma, que é a que a gente está vendo, e um AP infradiafragmático, para ver a parte de baixo do diafragma, porque como aqui está muito claro, eu tenho que aumentar o fator de exposição, né? Aumentar a quantidade de radiação. Então, para poder escurecer essa área aqui, por isso que são sempre duas imagens para poder ver, certo? E a gente finaliza aqui com o número 5, que não tem nada a ver com a costela. Tá? O número 5, então, é simplesmente a clavícula. Tá? Por que eu coloquei a clavícula aqui no meio das estruturas das costelas? Simplesmente para mostrar que essa informação não é uma costela. Porque o pessoal pode se perder. Tá? Então, só pelo fato da possibilidade do pessoal se perder, eu acabo já colocando ali para dizer, olha, isso não é uma costela, isso é uma clavícula. Tá? Para poder ficar mais fácil. Então, toda essa área aqui é a área, então, da clavícula. Todo o resto é costela. Beleza? Então, essas são as estruturas da região das costelas, certo? Por enquanto é isso aqui na parte de arcos costais, pelo menos para a gente poder identificar a parte superior e fazer a contagem. É muito importante a gente saber fazer a contagem de costelas, para poder identificar se realmente todas estão
estão aparecendo, né? Nós temos que contar para ver se realmente aqui eu tive uma inspiração, né? O paciente inspirou de maneira correta, ou a gente está visualizando a quantidade correta de costelas para poder facilitar essa identificação de estruturas, certo? Bom, terminamos aqui essa parte de arcos costais, então a gente parte para a parte então de tórax. Bom, o que é o tórax? O tórax é basicamente todas as informações que a gente trabalhou até agora, tá? Ela é basicamente compilada numa única região. Então, nós falamos sobre, deixa eu aumentar aqui, nós falamos sobre a clavícula, nós falamos sobre escápula, nós falamos sobre costelas, e aí então, nós falamos sobre externo, certo? Então, todas essas informações que a gente viu separadamente, nós estamos agora, então, vendo essas informações, essas estruturas, de maneira agrupada, né? Então, agora a gente consegue ver todas as estruturas, ou parte dessas estruturas, né, num contexto, certo? Então, aqui, né, nós temos de novo a clavícula, né, da aula que a gente começou hoje, região da clavícula. Já tínhamos visto na aula passada, né, a região de escápula, toda a parte de escápula, tanto que eu pedi para vocês verem alguns outros pontos anatômicos de escápula para poder completar as informações que a gente estava abordando na aula passada. A região de clavícula, externo, a parte então do externo, e costelas, certo? Beleza? E aí então vai vendo de maneira geral, tá? Então tá. Depois que a gente então entendeu essa parte de maneira geral, então aqui do tórax, tá? Então a gente parte para a imagem radiográfica. Eu não tenho muito o que falar aqui, só voltando aqui, eu não tenho muito o que falar aqui nessa parte, simplesmente porque é uma parte que, né, já abordamos de maneira mais eficiente, né? Abordando de maneira dedicada a cada região. Então aqui eu não tenho mais o que falar, porque é só, né, juntar essas partes numa única região, tá? Então é mais fácil a gente abordar aqui um pouco na imagem radiográfica, certo? Essa imagem radiográfica ela é diferente da imagem que tem no material para vocês, tá? Eu coloquei essa imagem aqui só porque essa imagem é bem melhor do que a imagem que está no material, mas aí eu posso encaminhar essa imagem depois para vocês, para a gente poder então fazer a identificação de estruturas, né? Mas aqui a gente já está trabalhando, então não vai ter muito problema. Bom, o que acontece? Embora seja uma outra imagem, não seja exatamente a mesma imagem que vocês têm no material, o ponto anatômico aqui é o mesmo, tá? Então, eu vou trabalhar nessa imagem, ponto número 1, 2, 3 e 4, e é o mesmo ponto que está no material de vocês. Então, isso a gente não perde, certo? Então, aqui, nós temos a número 1. Então, de novo, região de clavícula, tá? Aqui está a região de escápula, ó, escápula de um lado e escápula do outro. Então, a clavícula aqui no número 1, aqui eu tenho a outra clavícula. Tá? A partir daqui, então, nós temos a número 2, a região do diafragma, a linha, então, do diafragma, do músculo diafragma, que vai separar a região torácica da região abdominal. Então, deixa eu colocar aqui. As informações. Então, no número 1, então, nós temos a clavícula. A clavícula, suas divisões, tudo mais que a gente já viu na aula de hoje, né? Então, só para identificar na imagem em si cada região. Tá? Na 2, então, nós temos o diafragma, que é essa linha entre a região torácica e região abdominal. O diafragma.
a separação, né? O músculo diafragma, músculo responsável pela respiração. Tá? Na 3 nós temos essa área redondinha aqui, né? Que é o mesmo ponto que está no material de vocês, que é o arco aórtico. O arco aórtico. Então eu tenho o coração aqui, essa sombra, né? Região do coração. E aí então logo acima a região do arco aórtico, que é a ramificação, né? Que sai do ventrículo esquerdo para poder levar o sangue, então o sangue arterial para as estruturas, né? Para as regiões. Tá? Então região do arco aórtico. E aqui o número 4 é uma costela de maneira geral. Tá? Costela. Aqui nós temos condições de poder saber exatamente qual é essa costela. Então, eu vou aumentar aqui um pouco. Aqui está o ponto 4, tá? Ó, então aqui nós temos A1, ó, essa sombra aqui ó, é A1, primeira costela, né? Logo abaixo aqui, eu lembro que junto com A1 eu tenho A2, então logo abaixo da A1 eu tenho A2, A3, A4, A5, 6, 7 e 8. Tá? Então nós temos A1 aqui em cima, logo abaixo da 1 nós temos A2, tá? Então muito cuidado aqui nesse ponto para não se perder. Essa sombra aqui é a número 1, e aí então logo abaixo do número 1 a número 2, aí a costela 3, a quarta costela, quinta, sexta, sétima e oitava costela. Tá? Então aqui nós estamos vendo a oitava costela. Tá? Isso não é obrigatório, a questão de saber a contagem agora, tá? Mas só para a gente estar, já que a gente está abordando aqui, para ficar um pouco mais fácil. E aí então poder, né, saber direitinho, já que a gente está falando sobre contagem, poder contar numa imagem de tórax, que ela é extremamente importante, né? Fazer a contagem de costelas, ela é extremamente importante aqui no tórax, porque eu consigo ver o grau de inspiração, consigo ver quanto o paciente inspirou, quanto ele puxou de ar. Né? Se ele tem uma capacidade pulmonar reduzida, faz com que entre pouco ar, e aí então eu consiga perceber que essa capacidade pulmonar ela é diminuída. Né? Então dessa maneira fica mais fácil de poder trabalhar. E aí então essa capacidade pulmonar diminuída, ela vai por consequência fazer com que a quantidade de ar aqui seja menor, e então essa contagem de costelas por consequência vai ser menor, porque só aparece a costela porque eu tenho contraste com o ar. Né? Então se por exemplo, essa área aqui, ela não tem ar, por consequência eu não tenho uma boa visualização de costelas, que nem aqui embaixo. Essa área aqui eu tenho costelas, eu consigo ver a sombra da costela, mas eu não tenho uma boa referência, uma boa definição dela. Né? Porque eu tenho uma área aqui, que é o diafragma, que é uma área maior, que é uma área mais densa. Isso faz com que eu não tenha um bom contraste, né? E uma boa visualização por consequência da costela. Tá? Então, o paciente que tem uma capacidade pulmonar aceitável, eu tenho a contagem de no mínimo 10 pares de costelas. Então, quando eu faço a contagem e percebo que tem no mínimo 10 ou mais pares de costelas, é sinal que a capacidade pulmonar do indivíduo, do paciente, ela é boa. Se for menor, ou o paciente ele não respirou de maneira correta, conforme a gente orientou, ou ele tem uma capacidade pulmonar reduzida. Tá? Se aparecer mais, maravilha, mas se aparecer menos, eu começo a tentar entender por que apareceu menos. Ou ele respirou mal, né, ele respirou de maneira errada, ou ele realmente tem uma capacidade pulmonar diferente. Então aqui a gente já viu já conseguiu então definir essa costela, por consequência entender esse processo de grau de inspiração. Beleza? Certo? Então tá. Bom, aqui nós estamos terminando então o nosso conteúdo. Tá? Estamos terminando então aqui o nosso conteúdo de membros superiores. Finalizamos então
essa parte de membros superiores, tá? Para poder entender. Nós vamos trabalhar agora todas as questões referentes a membros superiores. Eu pedi para que vocês fizessem uma parte, mas nós vamos trabalhar agora com algumas questões de membros superiores, onde elas vão estar respondidas nesse vídeo aqui, ou respondidas na própria apostila de vocês, tá? E é só estudar pelo vídeo e estudar por consequência na apostila para ver se em algum momento vocês conseguem responder essas questões, certo? Beleza? Bom, terminamos então aqui a parte de membros superiores, né? A aula 2, né? A segunda parte de membros superiores a respeito desse conteúdo. Então, dei uma estudada no material, dei uma boa lida, né? Uma boa estudada nesse vídeo aqui para a gente poder tirar todas as dúvidas, e aí nos próprios grupos também a gente vai tirando dúvida no momento oportuno, né, para não incomodar as outras disciplinas. No momento oportuno a gente vai tirando todas as dúvidas referentes a esse material. Beleza, pessoal? Então tá. Até mais. Tchau, tchau.